Pense no seguinte, muitas vezes os pais fazem sacrifícios, hein? Dão carro pro filho, dão moto, se chega a roubar outra moto, dão uma moto nova, hein? Ajudam a se formar, muitas vezes fazem isso só por um filho e não pelo outro, só por um filho e não pela outra filha, entende? E isso eles não valorizam. E quando os pais estão na velhice, viram as costas, porque não interessa mais. E sim, interessa quando eles tinham posições psicológicas de estar presente. E não ampará-los agora na velhice, ampará-los com amor, com carinho, com dedicação. É isso que eles merecem. Bom dia, galera, tudo bom? Uma questão que quando eu tinha condições, tudo, quando eu trabalhava no correio e tudo, eu sempre, como daí eu tinha carro, eu sempre ia pegar os meus avós, pais da minha mãe. E quando eu ia fazer compra, eu aproveitava e levava eles junto, certo? Eu fazia minhas compras e eu sempre terminava minhas compras mais rápido que eles. Porque na verdade meu avô não ia, só ia minha avó. Daí eu terminava minhas compras, deixava no carro e ia lá ajudar ela a comprar as coisas dela. E daí depois eu deixava, que eu fazia via sacra de mercado. Então eu ia, em todos os mercados que eu ia, eu sempre levava ela comigo. Em todos. Acho que eu ia uns 4, 5, por aí. Isso. Daí eu fazia as minhas coisas, comprava minhas coisas e ela comprava as coisinhas dela. E não. Hoje eu não tenho mais carro, então não tem como. E o financeiro também não. Então, mas isso aqui eu tava falando da minha época que eu trabalhava à noite no correio e tudo. E quando em casa durante o dia, daí aproveitava. Mas eu soube, já faz um tempinho, que o filho do meu pai pegou uma vez e levou minha avó junto para fazer compra. Só que em vez de eles fazerem as compras deles e deixar minha avó fazer a compra dela, aí assim pronto, eles queriam que ela fizesse compra para eles, entende? Comprasse as coisas para eles. Sendo que eles tinham condições, não custava nada, eles podiam comprar as coisas deles e deixar ela comprar. Ainda mais que meu avô já é idoso, tudo. Minha avó também é idosa, então eles precisam de alimentação adequada. E eu sempre fui lá na minha avó, tudo pra ver, visitar, ver como tá meu avô, ver ela. E daí ela me contou essa história, que uma vez o filho do meu pai levou ela pra ir fazer compra e que chegavam e falavam: Ah, filha do meu pai, a gente precisa comprar isso. Ah, mas não. A outra mulher, que é casada com o filho do meu pai. Não. Pra quê? Pra que minha avó fosse comprar as coisas pra eles, entende? Introduzindo essa mentalidade, essa força, essa obrigação da minha avó, sendo que minha avó não tem obrigação nenhuma. Ela não tem obrigação nenhuma, entende? Ela me ajudou. Eu deixei bem claro para ela que seja de coração, não por eu tô pedindo, por eu querer. Não, tem que ser de coração. Tanto é que para ela saber as coisas é um parto, porque eu não sou de falar. Que nem eu falei para ela, se a senhora quer fazer alguma coisa para mim, faça de coração. Não é no momento. No momento. Por isso que eu sempre digo, se as pessoas querem fazer alguma coisa por mim e pra mim, seja feito de coração.
posso estar passando por dificuldade M. Mas o que é importante para mim é a pessoa fazer porque ela quer fazer, não por obrigação. Seja feito de coração. Mas se não ajudar, você vai tratar. Não, eu trato da mesma forma. Não tem nada de diferente. Ajudando ou não, eu vou tratar com o mesmo amor e carinho, sempre. Sei que muitos vão falar: ah, mas ela terminou de comprar, fazer as compras rapidinho para ajudar a avó dela, que a avó dela comprava. Não, nunca. Nunca com essa intenção. Eu ajudava assim a carregar as sacolas, a levar as compras para dentro de casa, sim. E depois eu pegava e dava tchau e ia embora. Simples assim. Nunca, nunca. Eu nunca fui interesseira em dinheiro. Eu nunca fui interesseira em ganância. Eu nunca fui interesseira de, vamos dizer, dentro da família, estar ali copiando alguém, imitando alguém, só porque esse alguém tem dinheiro. Muitas vezes, uma pessoa que entrou na família copiava todo mundo, até, não vou medir, copiava também minha madrinha de batismo, copiava ela, pra, como ela tem condições, tudo, e copiava ela para agir, falar, andar, onde ia, entende? Para querer copiar, por ser, vamos dizer, rica. Eu nunca tive interesse nisso. O interesse era a convivência. Convivência com cada um, cada pessoa. Com cada um. Com cada um. Por quê? Porque essa era a minha... Isso, vamos dizer, era a riqueza divina, a riqueza de Deus. Estar próximo das pessoas que a gente ama, que a gente quer estar junto, conviver, abraçar, ouvir, falar, sorrir ou chorar, entende? É isso. Eu nunca. E olha que eu convivi muito com várias pessoas. E eu nunca tive interesse nisso. O interesse era o convívio, o afeto e o amor. Só. Se na minha frente vier um milionário, uma pessoa pública, o que for, eu vou tratar como um ser humano. Igual. E simples e humildemente. Se vier um morador de rua, eu vou tratar com carinho, respeito. Tanto é que muitos deles ficam tão felizes só de me ver, entende? Pela palavra de carinho que eu dou, a palavra de respeito que eu trato como ser humanos. Ser humanos singelos. Isso não tem nada que pague. Só a gratidão de Deus para mim. E eles, a felicidade de um dia abençoado. Porque é isso que eles sentem. Deu para o neto uma moto de 40 mil reais, sendo que a pessoa ser idosa e o rapaz tem 23. E ela comendo frango com outra pessoa idosa. Sendo que o filho dela é mais novo que minha mãe. Se minha mãe estivesse viva, ela estava com 65 anos. O filho dela está com 61. E quando meus avós foram viajar, me mandaram uma foto. E lá eu vi uma coisa no horário do almoço que me deixou assim, sabe, tão feliz, mas tão feliz que não sei se eu pulava de alegria ou o quê. Tanto é que agradeci muito, muito mesmo. Eu vi eles comendo carne. Fiquei tão feliz, porque só via na geladeira deles frango. Só comendo frango. Só comendo frango.
Sim, minha avó me deu uma máquina de lavar e um fogão. Eu não pedi. Jamais. Isso aconteceu ano passado. Porque eu estava sabendo que eles estavam comendo só frango. Realmente, o que eu via na geladeira era só frango. Eu disse a ela, não precisa. Porque eu já estava acostumado a lavar roupa na mão, tranquilo, sossegado. Fazer. E o fogão também, eu uso fogareiro, eu usava fogareiro, tudo tranquilo, sossegado. Eu sou aquela pessoa que se adapta e segue. E sabendo que estava passando por isso, de comer só frango, eu disse a ela, não precisava, porque eu estava acostumado a lavar roupa na mão. Que ela gastasse com ela e meu avô. E ela disse que era de coração. Então eu falei como eu sempre falei pra ela, sempre, toda a vida. Se quer fazer alguma coisa, faça de coração. Sim, porque eu nunca falo. Posso estar passando N dificuldade quando eu vou visitar ela. Não falo porque isso aí não importa. Porque o importante para mim é feito de coração. Agir de coração. Então eu falei que sempre que só aceito as coisas de coração. Então aceitei. E disse, tá bom, mas gaste com a senhora e com o vô. Porque é o mais importante. Antes deles viajarem, foi uma briga federal. Porque eles estavam com a torneira quebrada. Ela falou que o filho dela sabia, só que não trocava. Já fazia meses com a torneira arrebentada. Tanto é que foi o filho dela que veio aqui em casa trazer botijão, onde eu falei da torneira. Daí ele resolveu mexer. Por quê? Porque eu tava sabendo, porque eu tava ciente, porque eu tava lá vendo as coisas, entende? Porque eu estava observando. Entende? Então é isso. É isso. E é isso. Uma última coisa, se alguém tá falando, por que você não trocou a torneira? Porque se eu tivesse dinheiro eu trocava sem pensar, sem nada. Trocaria, realmente. Como eu vou, assim que eu me levantar na vida, eu vou fazer um negócio por eles. Mas não vou falar aqui. Eu vou agir, sem falar. E esse irmão mais novo da minha mãe, ele trocou o carro recentemente. Ele tá com outro carro, entende? Antes ele tinha um carro preto, agora tá com um prata. A questão do filho do meu pai, que quer levar uma vida montana, sem a responsabilidade de cuidar do pai dele. A pessoa que está com o filho do meu pai me persegue em tudo, até dentro da família, jogando a família contra mim, com mentiras, falsidade e calúnia. Mente que está cuidando do pai dele para todo mundo, mas não ajuda. É raro. O problema no filho do meu pai é gastar o dinheiro com o pai dele, que é o pensamento da pessoa que está com o filho do meu pai. Entende? Gastar dinheiro com o pai dele. Esse é o problema. Entende?